Olá, olá, tudo bom? Vamos voltar aqui para a nossa cinemática, né? Vamos agora falar de cinemática vetorial. É o seguinte, as questões de cinemática vetorial, tanto da UFPE como da UPE, normalmente tem um grau de dificuldade um pouco maior do que as questões de cinemática escalar. Eu até diria que não é que as questões têm um nível maior, é que cinemática vetorial por si só já é um conteúdo mais complexo ou menos fácil do que cinemática escalar. Então, a gente selecionou algumas questões com um nível mediano e médio difícil. A gente vai evitar fazer questões fáceis aqui, justamente para te dar uma cara, para mostrar um pouco mais a cara dessa prova, certo? Para você. E, de uma forma geral, exercitar esse conteúdo. Que é interessante que isso fique fixado na sua cabeça. A gente aqui está também para exercitar, não somente para entregar questões, não. É para exercitar determinados conteúdos, na verdade, todos os conteúdos. Tá certo? Então, vamos ter uma sequenciazinha de 3 aulas de cinemática vetorial, começando por essa aqui. Tá joia? Então, vamos à nossa tela lá. Primeira questão envolve o conceito de velocidade relativa, composição de movimentos, decomposição vetorial, tá bom? Numa única ideia você tem todas essas informações, numa única questão. Então vamos lá. Os automóveis A e B, visualiza esses dois automóveis na sua telinha aí, se movem com velocidades constantes de 100 km por hora e 82 km por hora em relação ao solo, ao longo das estradas EA e EB indicadas na figura. Perceba que as duas velocidades que ele te deu, deixa eu selecionar uma coisinha melhor aqui, foram em relação ao solo, tá? Então todas as duas em relação ao mesmo referencial. Isso é bom, certo? Isso facilita. Um observador no automóvel B mede a velocidade do automóvel A. Determine o valor da componente dessa velocidade na direção da estrada EA em km por hora. Antes de resolvermos a questão, não custa nada a gente relembrar que se eu tivesse um carrinho aqui com uma certa velocidade, vamos colocar 100 km por hora, e na mesma direção, e coincidentemente no mesmo sentido, tivesse outro carrinho com velocidade 60 km por hora, foi ensinado a você que para que você ache a velocidade relativa, você faz uma subtração entre os módulos dessa velocidade, dessas velocidades, desde que as duas estejam medidas em relação ao solo. E se em contrapartida você tiver um corpo que está no sentido oposto, para que você ache a velocidade relativa, você soma os módulos. Na verdade, em ambos os casos, você está fazendo uma subtração vetorial ou uma soma vetorial. Tá? Apesar do termo velocidade relativa, o que você precisa entender é que essas informações passadas aqui só estão levando em consideração os módulos das velocidades. Mas se você olhar direitinho, essa velocidade aqui está no sentido oposto a essa daqui. Então, na verdade, você está somando isso daí ou subtraindo de acordo com o sentido desse vetor, tá? Quando eles estão no mesmo sentido, você está fazendo uma subtração entre eles. Quando você tem sentidos opostos, você continua fazendo uma subtração. Porém, você precisaria inverter esse vetor, e aí você estaria com o oposto dele, ficaria menos 50. E aí, quando você subtrair 100 de menos 50, ficaria 100 mais 50. Então, para facilitar, a gente diz, olha, quando tiver no mesmo sentido, você subtrai. Quando tiver em sentidos opostos, você soma. César, funciona. Desde que você, para essas situações, você mantenha
a mesma direção, não o mesmo sentido, mas a mesma direção você precisa colocar, tá certo? Então, ó, eu não posso trabalhar dessa forma aqui, pegar simplesmente o VB e o VA, fazer um menos o outro, impossível, porque eles não estão na mesma direção. Uma opção era fazer uma subtração vetorial entre VA e VB, era uma opção. A outra opção é decompor esses vetores, para que os dois fiquem na mesma direção. Como? Assim, ó, eu vou pegar o meu VB, que encontra-se aqui, e vou fazer uma decomposição dele. Não tem um ângulo aqui de 60 graus? Então, aqui tendo o meu VB, essa componente de VB que vai ficar aqui, vai ser VB cosseno de 60 graus. Que vai estar na mesma direção do VA. Agora eu posso achar a minha velocidade relativa. Agora eu posso dizer que a minha velocidade relativa será VA menos VB cosseno de θ. Então foi um artifício que nós encontramos para facilitar os cálculos. Então a gente tem que o VA é 100, o VB é 82 e o cosseno de 60 graus é 1/2. Então você vai ter 100 menos 82, 100 menos 41, né? Você vai ter 59 km por hora, que é a velocidade relativa de B para A ou de A para B, tá? Tranquilo? Então, perceba que a gente teve que fazer a decomposição desse vetor VB para poder encaixar nas nossas ideias passadas, quando a gente estava vendo cinemática escalar. E aí você vai me perguntar, César, funciona mesmo todas as vezes? Todas as vezes. Você pode ficar tranquilo que todas as vezes você pode fazer essa decomposição, deixar as duas velocidades na mesma direção, não necessariamente no mesmo sentido, tá? E aí você usar aquele bizuzinho, aquela técnica, né? Não digo nem bizu, aquela técnica de subtrair ou somar de acordo com o sentido. Tranquilo? Beleza? Então, 59 km por hora, essa foi a nossa primeira questão. Beleza? Vamos lá. Segunda questão. Cadê você? Tá aí. Questão da IFPE, Instituto Federal de Pernambuco aí, certo? Bom, uma partícula move-se sobre uma circunferência de raio 50 metros em movimento uniformemente retardado com aceleração escalar de 5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo-se que a velocidade escalar da partícula é 5 raiz de 5 metros por segundo no instante raiz de 5, então é correto afirmar que o módulo da aceleração vetorial no instante t igual a 0 vale. Primeira coisa, a gente precisa sacar que por isso aqui ser um movimento do tipo uniformemente circular, uniformemente variado, a gente terá aqui duas acelerações. Beleza? Quem são essas duas acelerações? Uma aceleração apontando para o centro e outra aqui. Essa daqui, que é tangente à trajetória, obviamente é a nossa aceleração tangencial. E essa daqui é a nossa aceleração centrípeta. O que ele pediu para encontrar foi a aceleração resultante. A aceleração resultante, você vai achar resultante entre esses dois vetores aqui. Beleza? Achar a resultante entre esses dois vetores. Opa. Bom, desisto. É encontrar algo aqui assim. Dá para você enxergar. Essa aceleração resultante entre esses dois vetores será a centrípeta ao quadrado
mais a tangencial ao quadrado. A centrípeta, vou escrever aqui no cantinho superior da tela. V ao quadrado sobre R, sem nenhum problema. E a tangencial tem o mesmo módulo da aceleração escalar, que ele também deu. Então é só a gente organizar, tá, os valores que ele forneceu para que a gente encontre nossa aceleração resultante. Mas é bom depois você dar uma olhada outra vez nessa situação de movimento circular uniformemente variado. Tranquilo aí? Tranquilão? Então vamos voltar para o que a gente precisa. Deixa eu voltar aqui a tela. Vamos pegar os dados, né, que ele forneceu para a gente. Ele deu aceleração escalar 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Deu raio 50 metros. Disse que o movimento era retardado. Tá? Então essa aceleração escalar, se eu considerar a minha velocidade positiva, minha aceleração escalar tem que ficar negativa. Velocidade de 5 raiz de 5 no instante raiz de 5. Tá? Isso vai me permitir encontrar qual é a velocidade inicial dele. Porque ele pede aceleração vetorial no instante zero. Então eu preciso ter a velocidade inicial. Tá? Porque é no instante zero. Então eu primeiro começo aqui. V. A velocidade dele é 5 raiz de 5. V0 dele é a minha intenção. Menos a minha aceleração ficará negativa. 5 metros por segundo ao quadrado. E o tempo raiz de 5. Eita, que foi isso que eu fiz? E o tempo das... Caramba. O tempo da raiz de 5. 5 raiz de 5 mais 5 raiz de 5, teremos 10 raiz de 5, é a minha velocidade inicial. 10 raiz de 5 metros por segundo. Beleza. Com a minha velocidade inicial, eu posso encontrar a minha aceleração centrípeta. Tá bom? Eu chego aqui e encontro a minha aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta vai ser V0, porque ele pede no instante inicial, ao quadrado sobre R. Então dá 10 raiz de 5. Então eu tenho 100 vezes 5 sobre 50. Vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? E a minha aceleração tangencial, ou a escalar, era menos 5, né? Deixa eu só revisar aqui. Aceleração, menos 5, beleza. Então, menos 5. Aí basta encontrar a minha aceleração resultante. Que vai ser... Não precisa nem botar o menos 5 ao quadrado, né? Não precisa desse trabalho, não. Então, vai dar a aceleração resultante, vai ser raiz de 125, que é 5 raiz de 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos só retornar para a gente ver t igual a 0, tempo raiz de 5, a gente encontrou a velocidade, beleza, perfeito. 5 raiz de 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração resultante, a aceleração vetorial dele está aqui, ó. Centrípeta, no instante inicial. A tangencial, por ser uniformemente variado, sempre tem o mesmo valor. Para encontrar essa centrípeta, eu encontrei primeiro o meu V0, aplicando a função horária da velocidade, tá? E aí conseguimos chegar ao nosso gabarito final. Beleza aí? Tranquilo também essa? Joia. Vamos lá, mais uma questão. Bom, um barco desloca-se entre duas cidades ao longo de um rio. O percurso é realizado em 8 horas quando a favor da correnteza e em 13 horas e 20 minutos quando no sentido contrário, tá? Em quantas horas o barco faria o mesmo percurso se não houvesse correnteza, tá? Sem a correnteza, ele iria fazer esse percurso com a própria velocidade dele.
Então vamos lá. Começamos 13 horas e 20 minutos. Vamos logo organizar isso aqui. Vai ser 13 horas mais 1/3 da hora, que vai me dar 40 terços de hora. Isso aqui é quando ele vai contra a correnteza. E a favor dá 8 horas. Então, bora lá. A favor da correnteza, VB mais A da correnteza é igual à distância do percurso que ele vai andar sobre o tempo que ele vai gastar. Isso me dá VB mais VC igual a ΔS sobre 8. Quando ele vai contra a correnteza, VB menos VC, ΔS sobre ΔT, VB menos VC é igual a ΔS sobre 40 terços. Essas duas equações eu posso somar já. Quando eu somar, eu corto exatamente quem eu não preciso, que é a correnteza. Então eu ficarei com 2 vezes VB igual a ΔS sobre 8 mais 3 ΔS sobre 40. O mínimo é 40. Eu vou ficar aqui com 80 VB, 40 por 8, 5 ΔS, mais 3 ΔS. Vou poder cancelar, vou ficar com 80 VB igual a 8 ΔS. 80 VB o que me diz que ΔS é 10 VB. Sério, mas por que esse cuidado teu para encontrar ΔS em função de VB? Porque veja só, ele quer saber agora qual é o tempo que eu vou gastar para fazer essa viagem sem a correnteza, no mesmo percurso. Então, sem a correnteza, posso apagar aqui? Beleza, né? Chegaram direitinho, o que eu fiz, depois você assiste, certo? Outra vez. Então, ó, sem a correnteza, a minha velocidade é simplesmente a do barco. A distância é a mesma e ele perde o tempo. Aqui eu tenho VB. O meu ΔS deu 10 VB sobre ΔT. Dez horas. Dá uma chegadinha comigo aqui, rapidinho. Só para vocês terem ideia, essa questão, originalmente, ela foi do ITA, essa questão. Então você diz, César, normalmente a gente encontra na UPE, UFPE, questões que já caíram no ITA, no IME, na AFA. Sim. Sim, porque não existe nada muito novo surgindo no mercado, em termos de questões, a não ser as questões do Enem, que são novas para a gente aqui de Pernambuco. Porque no sudeste do país, Minas Gerais, elas já são praticadas há uns 10, 15 anos, pelo menos. Então, assim, quanto mais questões você fizer, melhor, tá? Então, às vezes você olha uma questãozinha que vem com um emblemazinho lá, ITA, aí tu foge. Pô, algumas tudo bem, você deve fugir, outras não. Quando o teu professor indicar, dizer, não, pô, tu faz, cara, tá na apostila dele, então faz. Então faz porque ele viu que aquela tem algo parecido, caiu alguma vez, alguma coisa parecida com isso, ou tem uma tendência em cair. Mas eu acho que tu não deve deixar de insistir em subir o teu nível. Basicamente é isso daí, tá? Deixar de estar fazendo questões do IME, do ITA, não faz, pô, faz. São um pouco mais complexas, mas tenta. Tá? Um maratonista de 10 quilômetros, por exemplo, não sei nem como é que se chama essa maratona, se é meia maratona, se não é, enfim. Acredite, ele não corre o tempo todo treinando para essa maratona
somente 10 km. Ele corre, às vezes, 12 km, 15 km, 20 km, tá? Para que ele consiga ter uma resistência maior para aguentar esses 10 km. Então, não trabalhe no seu limite. Suba um pouquinho mais. Chegue um pouquinho mais. Tá bom? Então, falta uma questãozinha. Bora lá que ainda tem uma para fazer. Bom, retornando à nossa telinha. Quarta questão, apagando. Os gemadores A e B da figura estão inicialmente separados por uma distância de 90 metros. A velocidade do rio em relação à margem é meio metro por segundo. O remador A desloca-se para a direita e o B para a esquerda, com 1,5 metros por segundo e 3 metros por segundo em relação às águas, respectivamente. Então, ó, rapidamente falando, essa velocidade aqui de 3 metros por segundo desse cara e a de 1,5 metros por segundo desse outro aqui ainda não estão relacionadas com a correnteza. Porque quando a gente diz que a velocidade deles em relação à água, é supondo que a água está parada. Sempre que a gente diz um referencial na física clássica, esse referencial para a gente ele é inercial. Então, quando ele diz que o remador A desloca-se para a direita, tá? Com 1,5 metros por segundo, A com 1,5 e B com 3, ao contrário aqui, desculpa. A é 1,5, desculpa, e B é 3. Deixa eu só retificar aqui. Aí ele diz em relação à água, então é supondo que não existisse correnteza, sendo que existe correnteza. A correnteza existe aí. Então, qual a distância em metros percorrida pelo remador A em relação à margem, no instante em que os remadores se encontram? Primeira coisa é achar as velocidades resultantes. A velocidade resultante de A está a favor da correnteza. Porque ele diz que o rio está indo para a direita e A está indo para a direita. Então, A está a favor da correnteza. Então, a velocidade resultante de A vai ser 1,5 mais meio. Primeira coisa. A velocidade resultante de B está contra a correnteza, não é relativa, é resultante. Cuidado para não confundir com a primeira questão que nós fizemos hoje. Aqui a correnteza está empurrando esse barco A para a direita e está freando o barco B. Então é uma resultante. Basicamente é como se fossem forças. Tá? A forcinha que está puxando A, uma forcinha que está puxando B. Não é, mas tu pode associar dessa forma. Tranquilo? Então B ficará com 3 menos 0,5. Porque ele está contra a correnteza. Então dá 2,5 metros por segundo. Beleza. Essas são as velocidades de A e B. Então eu vou esquecer que A está com 1,5 e B está com 3. A vai estar com 2 e B com 2,5. Tranquilo? Então, ó, para mim agora é assim. A B dois e meio. Opa. Tá aqui embaixo, né? 2,5. E aí? Acho que deu tempo já de tu pensar o que é que nós iremos fazer, né? Há uma velocidade relativa entre eles agora, já que eles estão tomados em relação ao mesmo referencial, já coloquei a correnteza influenciando, então dá para encontrar, queria só relembrar se é 9 ou 90? 90. Então 90 metros. Então 90 metros. Beleza? Então vamos encontrar o tempo. O tempo vai ser a distância relativa pela velocidade relativa. 90
dividido por 4,5. Isso vai dar 20 segundos. Então, o tempo que gasta para que um encontre o outro é 20 segundos. E a pergunta dele é quanto foi que que A se deslocou até o encontro. Bom, A vai andar durante 20 segundos, com a velocidade de 2 metros por segundo. Então, o deslocamento de A vai ser a velocidade dele vezes o tempo até o encontro. A velocidade de A é 2 vezes 20 segundos. A vai andar 40 metros até encontrar B. E B, obviamente, andará 50 metros. Tranquilo? Então, A andará 40 metros, nosso gabarito lá, 4, 0. Ok? Chega aqui comigo. Resolva mais alguns exercícios. Tá joia? A gente tem mais 2 aulas de cinemática vetorial, mas seria interessante você dar uma organizada nesses conceitos. No nosso site, aprendafisica.com.br, existem alguns exercícios básicos que você deveria estar baixando, independente de estar cadastrado nesse curso ou não. Isso é outra coisa, tá? Você entra lá no aprendafisica.com.br, existem questões lá mais básicas envolvendo cada um desses assuntos. Então você pode começar por elas, você pode dar uma olhadinha nelas para depois partir para a nossa apostila geral. Então, daqui a pouco a gente se encontra na aula de Cinemática Vetorial 2, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus.